E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para passar mais uma aula de funções inorgânicas, certo? Funções inorgânicas que vai ser a nossa playlist. Então, funções inorgânicas, a mesma piadinha do último vídeo. A gente já sabe que as funções inorgânicas são quatro, né? Ácido, base, óxidos e sais. Porém, a gente já assistiu, eu já passei a aula de ácidos e bases. Vou deixar aqui nos cards, deem uma conferida, tá bem legal. E hoje a gente vai ver óxidos e sais. O que a gente vai ver de óxidos e sais? As características, né, os tipos de óxidos e os tipos de sais, e a nomenclatura, como que a gente vai dar nome para óxido e sal. Percebam que não tem força. Por quê? Porque o interessante é a gente ver a força de uma base e um ácido. Por quê? Porque força é o quanto de hidroxila eu dissocio e o quanto de H+, eu ionizo. Óxidos e sais não fazem isso, beleza? Óxidos. Os óxidos eles vão ser compostos binários, ou seja, eles são dois elementos químicos, beleza? Onde o oxigênio será o elemento mais eletronegativo. Então, por exemplo, o oxigênio e qualquer outro elemento vai ser um óxido, menos quando for o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo, e os gases nobres. Os óxidos são divididos em 7 tipos: óxido básico, óxido ácido ou anidrido, óxidos anfóteros, óxidos neutros, duplos mistos ou salinos, peróxidos e superóxidos. E agora vocês devem estar assim, né? Meu Deus, quantos nomes. Mas calma, dá pra gente resumir bem resumidinho. Óxidos básicos. Bom, ele vai ser um óxido básico, certo? Então vão ser os óxidos em que o oxigênio está ligado a um metal de inox +1 ou +2. Então, por exemplo, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de potássio. Ao reagirem com água, dão origem a uma base. Então, os óxidos básicos, adicionam água, vai formar uma base. Por exemplo, o óxido de sódio mais a água vai formar o hidróxido de sódio. Ao reagirem com um ácido, dão origem a um sal mais água. Então, o óxido de sódio mais ácido sulfúrico forma um sal, esse daqui é o sulfato de sódio, mais água. E aqui, momento para printar: óxido básico mais água base, óxido básico mais ácido, sal mais água. E o contrário, né, o óxido ácido, vai ser parecido. O oxigênio ele vai estar ligado a um metal ou um metal de inox +5, +6 ou +7. Então, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, Cl2O6, pode ser o hexaóxido de cloro também. E aí, se o óxido básico, quando reagia com água, formava uma base, o óxido ácido, quando reagir com água, vai formar um ácido. Então, CO2 mais água vai formar o ácido carbônico. E aí eles reagirem com uma base, eles vão dar origem ao sal mais água. Então, trióxido de enxofre mais hidróxido de sódio vai formar o sulfato de sódio mais água. E aqui o printzinho, beleza? Do esqueminha. Reparem, a gente tem o óxido básico quando a gente reage o oxigênio com um metal da família +1 ou +2. A gente vai ter um óxido ácido quando a gente reage o oxigênio com um ametal ou um metal de inox +5, +6 ou +7. E cadê os metais de inox +3 ou +4? Estão aqui. São os óxidos anfóteros. Por que anfóteros? Lembra de anfíbio, carro anfíbio ou jacaré, sábio, sapo? Ele consegue tanto viver na água, tanto viver na terra. Como o carro anfíbio, ele consegue tanto andar na água quanto andar na terra. Então o anfi vem daqui. Por que anfi? Porque ora eles vão se comportar como óxidos básicos e ora como óxidos ácidos. Quando eles vão se comportar como óxidos ácidos? Quando a gente reagir uma base forte. Por quê? Porque se eu adicionar uma base forte, o óxido anfótero vai se comportar como um ácido forte e eu vou formar um sal mais água. E quando eu adicionar um ácido forte, o óxido anfótero vai se comportar como uma base forte e eu vou formar sal mais água. Beleza? São sólidos, iônicos e insolúveis em água e são formados quando o NOx do elemento é +3 ou +4 e quando eu tenho o zinco 2+, o chumbo 2+, e o estânio 2+. Beleza? E aqui alguns exemplos. Óxidos duplos, mistos ou salinos. Da onde vem esse nome duplo, ou misto, ou salino? O salino vocês vão entender daqui a pouco quando eu explicar o que é um sal. O duplo e o misto, pensa numa casquinha do McDonald's. A casquinha mista é uma casquinha só que com dois sabores. Os óxidos duplos ou mistos vão ser isso. Ele vai ser um óxido só,
porém formado por dois óxidos diferentes. Por exemplo, se eu pegar o óxido de ferro mais o trióxido de ferro, eu vou ter o tetraóxido de ferro, certo? Então eu peguei dois óxidos diferentes, porém do mesmo elemento, ferro, somei e formei esse óxido duplo. Como que eu somo? Eu tenho esse ferro com mais dois ferros, ferro 3. Eu tenho esse oxigênio com mais 3 oxigênios, oxigênio 4. Beleza? Blow, né? Mind blow. Óxidos nêutrons. Bom, eles não vão reagir com água, nem com ácido, nem com base. Ou seja, eles vão ser os antissociais. E também antifascistas, né? Pelo amor de Deus. Então aqui tem alguns exemplos. O monóxido de carbono, o monóxido de dinitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Mas atenção, gente. Não é porque eles não reagem com água, ácido ou base que eles não reagem com nada. Por exemplo, o NO ele pode reagir com oxigênio formando o NO2. Uma curiosidade, esse gás quando ele reage com oxigênio, forma o óxido nitroso, que é um gás de aparência meio castanha, avermelhada, que é aquele gás que forma aquela nuvem na explosão no Líbano. Aquela nuvem vermelha é formada por essa reação aqui. Peróxidos e superóxidos. Ambos são muito parecidos. O que acontece quando o oxigênio está ligado ao hidrogênio ou um metal da família 1A e 2A. Mas, se ele está ligado a um metal da família 1A e 2A, ele não seria um NOx básico? Não. Por quê? Ele vai ser um peróxido ou um superóxido quando o oxigênio tiver um NOx diferente. Se você não sabe calcular NOx, vou deixar aqui no card. Então ele vai ser o peróxido quando o oxigênio terá o NOx menos 1. Então, por exemplo, a gente sabe que metais da família 1A e 2A sempre vão ter o NOx mais 1 e mais 2, respectivamente. Então, se eu calcular o NOx desse oxigênio aqui, eu vou ter o NOx menos 1. Se eu calcular o NOx desse oxigênio, eu vou ter o NOx menos 1. Desse oxigênio, menos 1. Ou seja, ele é um peróxido. Se o oxigênio está ligado a um metal da família 1A e 2A ou hidrogênio, calcule o NOx. Se for menos 1, é um peróxido. E se for menos meio, vai ser o superóxido. E aqui tem alguns exemplos. Beleza? Como que eu diferencio um óxido básico de um peróxido a um superóxido? Calculo o NOx. Então, viu que é da família 1A e 2A junto com o oxigênio? Calculo o NOx. Se for menos 2, é um óxido básico. Se for menos 1, é um peróxido. Se for menos meio, é um superóxido. Então pronto, a gente já viu todos os 7. Aposto que não foi tão difícil. E agora vamos pensar em nomenclatura dos óxidos, beleza? A gente consegue dividir em 3 partes. A primeira são os óxidos moleculares, né? Quando eu tenho oxigênio mais um A metal. Como que eu dou nome? Eu vou dar monoditri mais óxido D mais monoditri mais o nome do elemento. Por exemplo, eu tenho um oxigênio, então ele vai ser o monóxido D, e eu tenho um nitrogênio, D-nitrogênio. Então, monóxido D-nitrogênio. Eu tenho um oxigênio, então ele vai ser o monóxido D, um carbono, carbono, monóxido de carbono. Eu tenho 2 oxigênios, então ele vai ser o dióxido D, o S é o enxofre, enxofre. Eu tenho um oxigênio, então ele vai ser o monóxido D, eu tenho 2 nitrogênios, dinitrogênio. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou chamar de pentóxido de dinitrogênio. Óxido iônico. O óxido iônico ele vai ser formado por um metal mais oxigênio, igual uma ligação iônica. Como que eu vou dar nome? Eu vou dar óxido D mais o cátion mais a carga em algarismo romano quando for necessário. Parece difícil, mas vocês vão ver. Por exemplo, isso tudo é um óxido iônico, certo? Porque eu vou ter o metal, o sódio, o alumínio, o ferro e o ferro, mais o oxigênio, óxido iônico. Como que eu vou dar nome? Óxido D mais o cátion. Então vai ser o óxido de alumínio. Óxido de ferro. Reparem que eu não chamei de monóxido de sódio. Eu não chamei trióxido de alumínio. Eu simplesmente chamei de óxido de sódio e óxido de alumínio. Por quê? Porque eles são um óxido iônico. A nomenclatura é assim. Quando que eu vou precisar usar a carga? Quando o meu metal tiver um NOx variável. Então, por exemplo, se ele não for o alumínio ou metal da família 1 e 2, ele vai ter NOx variável. E aí eu vou ter que usar a carga de número romano, certo? Então aqui, se a gente calcular o NOx desse ferro, vai ser óxido de ferro 2, porque esse ferro vai ter NOx 2. E aqui vai ser óxido de ferro 3, porque esse ferro vai ter NOx 3. Ou, se você quiser ser o sabichão, você pode usar óxido férrico, né? O final ico para o NOx de maior carga, ou óxido ferroso,
que é o final uso, para o NOx de menor carga, certo? Óxido férrico, óxido ferroso, óxido de ferro 3, óxido de ferro 2. E para fechar, peróxidos e superóxidos. Bom, eles são mais simples, galera. Como que você dá nome para um peróxido e superóxido? Você vai colocar a palavra peróxido ou superóxido mais o nome do elemento. Então, todos aqui em cima são peróxidos. Então, vai ser peróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, peróxido de magnésio. E aqui vai ser peróxido de potássio, peróxido de sódio, superóxido de potássio, superóxido de sódio, superóxido de cálcio. Certinho? Então foi isso a aula de hoje, gente. Expliquei para vocês um pouco sobre os óxidos. Vou deixar a próxima aula só para explicar os sais. Ela vai ser mais curtinha, até para evitar que essa seja tão longa. Então deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, por favor. Comentem se ficou com dúvidas e qualquer coisa eu respondo para vocês nos comentários. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula com sais. Falou!